Beleza, então. Me apresentando aqui então para vocês, pessoal, me chamo Wagner, sou aqui do setor de onboarding da Cellflux, e hoje o treinamento vai ser sobre a inteligência artificial, né, juntamente com o chatbot também. Eu vou abordar tanto com inteligência quanto sem inteligência artificial. Beleza, vamos lá então. Para a gente chegar, para a gente configurar o nosso robô, né, o primeiro passo vai ser a gente ter a Cellflux primeiramente. E aqui na Cellflux a gente pode ter esse atalho aqui de robôs de atendimento. A gente clica nesse atalho e já vamos ser direcionados aqui para uma guia nova do saque. E aí aqui a gente já vai ter essa guia de chatbots aqui em cima. Nessa guia a gente vai conseguir consultar todos os nossos robôs criados e também criar novos robôs. Então a gente vem aqui embaixo em menu, criar chatbot barra agente A e vamos dar um nome aqui para ele. Beleza, feito isso, a gente entra aqui no nosso robô. E aí então, primeiramente eu vou explicar todos os blocos aqui na esquerda, né, o que cada um vai fazer. E depois eu vou para como treinar o robô, como gerar o token na OpenAI e tal. Mas vamos partir aqui dos blocos primeiramente. Então aqui vocês já devem ter visto ali os fluxos de automações, né? Então vai funcionar parecido. É um bloco que liga no outro, é um fluxo linear, né? Ele vai seguir. Então, ao invés de disparar automações, ele vai ser regras, né? Que o robô vai ter que cumprir. Então, vocês vão colocar o bloco e no bloco vocês vão dizer o que que vocês querem, né? Só ir seguindo daí o fluxo. Então, primeiramente, a gente tem a mensagem pré-definida. Na mensagem pré-definida, a gente conecta aqui no Start. E essa mensagem pré-definida nada mais é do que uma mensagem que vocês mesmos vão configurar e o robô vai enviar essa mensagem automática para a pessoa. Então a gente coloca aqui dentro, altera aqui o texto e show. Então a gente pode perguntar, por exemplo, qual o nome da pessoa, né? Seu nome. E beleza. A gente consegue colocar aqui também blocos de arquivos, então a gente consegue. O robô vai conseguir enviar áudios, consegue enviar vídeos, imagens, PDFs, né? Enfim. O áudio, até se ele for no formato .ogg, ele fica como se fosse gravado na hora. Então ele fica com aquelas ondas, né, no WhatsApp. Parece que foi realmente uma pessoa que enviou o áudio. Beleza, a gente pode salvar aqui. Na sequência já podemos até conectar mais outra mensagem pré-definida, por exemplo, perguntando com qual departamento ele quer falar. E aqui no botão a gente vai colocar as opções para o cliente selecionar. Então nos botões aqui, a gente coloca, por exemplo, comercial. E aí na ação que vai acontecer quando o cliente selecionar o comercial, eu quero que ele coloque uma mensagem por IA aqui. Depois vai ter o bloco do suporte, que vai enviar outra mensagem por IA. Legal. Posso salvar aqui. Já criou ramificações aqui, né, o meu chatbot. Então, de acordo com o que a pessoa escolher, ele pode seguir para cá ou seguir para cá. Na mensagem por IA, que é a que a gente colocou aqui, aí já vai utilizar a inteligência artificial. Nela a gente vai ter que ter o robô treinado, né, tudo certo. E aqui no bloco, a gente vai colocar a missão desse robô. Então, o que que ele vai precisar fazer? Aqui na missão eu vou colocar o seguinte: quais são as suas dúvidas referente ao setor comercial? E aí no prompt de validação é onde eu vou validar se o robô cumpriu a missão que eu dei para ele, se ele de fato fez o que eu ordenei que ele fizesse. Então aqui no prompt de validação eu posso perguntar se ele conseguiu captar as dúvidas do cliente. Então, somente isso, tá bom? E eu posso colocar aqui para ele repetir essa validação uma, duas, três, quatro, quantas vezes eu bem entender. Que aí o que que vai acontecer? Enquanto ele não identificar que ele cumpriu a missão dele, ele vai continuar perguntando. E vai perguntando, e vai perguntando, até estourar o limite de vezes que eu colocar aqui. Quando ultrapassa essas quatro vezes, ele passa adiante para o próximo bloco. Ainda aqui eu vou ter o contexto do bloco, então nesse contexto é aonde eu vou conseguir colocar, por exemplo, assim, se na missão eu colocar aqui, haja como se você fosse o melhor atendente do mundo.
Ele não sabe quem é o melhor atendente do mundo e nem como que o melhor atendente do mundo age. Então eu preciso colocar aqui no contexto. Eu vou colocar como que ele se porta, como que ele é, como que ele atende os clientes. Um contexto exclusivamente para esse bloco. Ele não vai ser levado em conta para o restante. O robô ele consegue enviar áudios também, e aqui você consegue colocar um mínimo de palavras para ele falar nesse áudio. E também a gente consegue hoje adicionar etiquetas ou remover etiquetas quando o lead chega nesse bloco. Beleza. A gente vai ter também a mensagem sem interação. Então eu vou explicar a mensagem sem interação um pouquinho mais para frente. Eu vou usar aqui a decisão por IA, que daí depois eu linko nela. A decisão por IA vai ser o seguinte: baseado no que o cliente me responder, a IA vai tomar uma decisão para onde esse lead vai ir. Então eu posso colocar aqui as opções nessa decisão por IA. Ah, a gente quer para uma... Coloca essa opção. Aí vai ter outra opção. Cliente quer comprar meu produto. Adiciona essa opção. Aí mais uma. Ainda tem dúvidas. Adiciona essa opção. E assim vai indo. Todas as opções que sejam possíveis de ter, eu posso colocar aqui nessa decisão por IA. E aí o robô vai ler a última mensagem que o cliente enviou e baseado na conversa, né, nessa última mensagem, ele vai tomar a decisão. Ele vai para cá, ou ele vai para lá, ou ele vai para ali para cima. O robô vai tomar essa decisão para nós. Então aqui no exemplo de o cliente querer ir para a fila de atendimento humano, eu posso linkar essa mensagem sem interação aqui. Ou seja, o que que é isso, né? Eu não vou precisar de uma interação do cliente para avançar de etapa. Então, posso colocar essa mensagem sem interação e depois colocar uma outra mensagem ou colocar logo o direcionamento para a fila. E aqui eu coloco. Atendimento humano. Beleza, sendo assim, eu não vou precisar de nenhuma resposta do cliente, ele só vai ser enviado para a fila e é isso. Show. E aí seria somente aqui nas outras opções, né? Eu ir montando um fluxo de mensagens pré-definidas ou de mensagens pelo robô, né? Como eu bem entender. Depois aqui a gente vai ter algumas validações, né? São mais tomadas de decisões. Então aqui a gente vai ter decisão por tag. Então, baseado na etiqueta do meu lead, eu posso fazer ele seguir um fluxo ou seguir outro. Eu tenho aqui a decisão por horário também. Então, se por exemplo estiver dentro do meu horário de trabalho, eu vou ensinar depois aonde que a gente configura esse horário. Ele segue no fluxo normal. Ou se estiver fora do meu horário de trabalho, eu posso colocar uma outra mensagem aqui. Algo assim, né? Depois a gente vai ter aqui como adicionar ou remover etiquetas. Então, se meu lead chegou em determinada etapa do fluxo, eu posso adicionar uma tag para ele ou remover essa tag. Eu consigo ter também aqui um bloco de extração. Então, aqui, por exemplo, se meu cliente quer comprar o meu produto aqui, eu posso colocar uma mensagem por IA depois, falando para o meu robô perguntar o nome desse cliente. Opa. E aqui eu valido se essa missão dele foi cumprida. Então aqui a IA vai perguntar o nome desse cliente, e aí quando eu uso esse bloco de extração aqui, eu seleciono aqui o nome, ele vai pegar o nome do cliente e vai armazenar lá na nossa base de dados da Cellflux. Ou seja, além do número, né, eu vou ter o nome dele e vai ficar armazenado esse nome para sempre ali comigo. O mesmo eu posso fazer para nome, e-mail e telefone. Legal. Eu também tenho aqui a opção de API Call. Essa opção aqui é bem específica, tá? É mais caso tu queira enviar os dados da conversa daqui para uma outra plataforma, para uma plataforma externa.
Então aqui eu vou conseguir colocar o método de HTTP que eu quero que seja usado, né? No caso, para enviar vai ter que ser o post, então coloca o método post. E aqui você coloca uma URL, geralmente uma API ou webhook, que você já tem que ter pronto da outra plataforma. Aí coloca aqui, e aqui no header e body você seleciona o que que você quer enviar para essa outra plataforma. Histórico das últimas 6 conversas, compras, chat atual da conversa, agenda, né? Enfim, é um caso um pouco mais específico. Beleza. A gente vai ter também a troca de departamento. Então, essa troca de departamento, de departamento eu posso usar aqui, ó. Deixa eu exemplificar um pouco melhor. Logo antes da pessoa receber a mensagem, né, dela selecionar comercial ou suporte, eu posso direcionar primeiramente para o departamento, e aí depois sim eu mando a mensagem. Essa troca de departamento vai ser importante lá na frente. Que quando eu enviar o meu cliente para a fila de atendimento, ele vai cair naquela fila daquele departamento e não num departamento errado, né? Então por isso que é importante essa troca de departamento. Temos aqui o direcionar para fila, que a gente já viu. Temos aqui também a transferência de um robô para outro. Então, se eu tiver mais de um robô e quiser que em algum momento eles se cruzem, eu posso selecionar aqui quando eu quiser enviar de um para outro. Eu vou ter também o bloco de finalizar o atendimento. Então, seguindo a mesma lógica do direcionar para fila, só que ao invés de direcionar para fila, ele vai só finalizar o atendimento e vai acabar ali. E beleza, referente aos blocos seria mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode ir mandando aí, não tem problema. Fechou. Opa, com licença. Pá, pode ir mesmo. É, uma dúvida, eu Uhum. consigo configurar a IA com o meu produto para ela entender sobre o meu produto, para ela falar com a pessoa ali referente ao meu produto, assim? Sim, sim, Consigo? consegue sim. Vou ensinar agora como é que vai fazer esse treinamento, né, da inteligência. Ah, entendi, beleza. Beleza. Aqui então a gente vem em regras, é aqui em cima agora, na parte de treinamentos, né? A gente vai conseguir dar um nome para esse assistente, a gente vai conseguir colocar aqui o contexto desse assistente. Então essa parte do contexto que é muito importante. Aqui que a gente vai apontar, dizer como que esse cliente, como que esse robô deve se portar quando ele, em todos os atendimentos. Daqui para frente ele vai se portar dessa forma. Então coloca aqui. Você é o atendente da empresa tal, né? Caso tu queira que ele se identifique como uma inteligência artificial, ou você não pode dizer para ele, você é o fulaninho da empresa tal, para ele se apresentar como uma pessoa, né? Lembre-se sempre de ser cordial, dê bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fale sobre isso, não fale sobre aquilo. Todo tipo de regras tu vai colocar aqui dentro no contexto para ele seguir. Temos como colocar aqui dados da empresa também, então nome, site, telefone, e-mail, algum contexto da empresa, uma breve história, né, sobre essa empresa. O horário de funcionamento do robô, se ele vai funcionar a todo horário, se é só durante o expediente ou somente fora, mas geralmente é qualquer horário. Os departamentos que esse robô pode atuar, então, no caso tu quer que ele trabalhe em um departamento, mas não atue em outro, pode colocar aqui também. A voz que ele teria na opção de mandar áudios. E aqui a gente vai colar o token da OpenAI. Eu vou ensinar agora a criar esse token. Então, primeiramente, a gente abre uma guia nova e coloca aqui OpenAI Plataforma. A gente vem nesse primeiro link. E aqui dentro vocês vão precisar fazer o login, né, de vocês, eu já estou logado. E também criar um projeto. Esse projeto vai estar em verdinho aqui para vocês criarem, mas é bem tranquilo, é bem intuitivo. E aí depois a gente vem aqui no nosso projeto aqui, vai estar o nome dele aqui em cima, vem na engrenagem, e depois a gente vem aqui em API Keys. Então, para que que a gente vai fazer isso, né? A nossa inteligência artificial, ela utiliza o motor da OpenAI. Então, para ela funcionar, tem que ter essa API no meio, né? Essa API que vai fazer a ponte entre a Cellflux, que é na Cellflux vai estar toda a inteligência configurada e tal, e o motor dela vai estar aqui na OpenAI. Então, essa API vai fazer a ponte. Opa, Cláudio, certo? Só me diz uma coisa, para Uhum. pegar esse token, é só no ChatGPT pago. Ah, não, não, não precisa ter o ChatGPT pago. Pode ter o gratuito. Tu vai conseguir gerar esse token aqui também.
Nossa, aqui eu acessei aqui meu chat GPT, ele está Uhum. totalmente diferente do seu. Coloca assim, ó. OpenAI, plataforma. Daí. E aí vai conseguir. Ele vai estar até meio diferentinho, tu vai ver que o ícone dele é meio azulado. É uma dúvida. Qual que é a Uhum. versão do GPT que ele usa? É o 4O. Essa é padrão. Ele vai. Tá, Não, mesmo eu não ten- não sendo pago, mesmo não sendo pago, funciona. Sim. ele vai usar sempre Sim. o 4. Tá, entendi. Isso. Exatamente. Porque é com base na API, né? E aí, para essa API funcionar, vocês vão ter que abastecer com créditos aqui, né? Aqui Ah, vai. entendi. Isso, aí aqui, isso que vai alimentar essa API. Tá, se eu tenho o chat GPT pago, eu preciso Uhum. mesmo assim alimentar com créditos? Sim, sim, vai precisar. Tá. A conta que a gente faz ali é tudo baseado em tokens, né? Existem os tokens que a IA ela interpreta, que ela lê do usuário, e os tokens que ela envia. Para os Uhum. tokens que ela envia, tem um cálculo que é a cada 1.000 tokens é descontado 6 centavos de dólares aqui do crédito de vocês. E para tudo que ela interpreta, que ela lê, é 3 centavos de dólares. Um token equivale a uma palavra. Então imagina que a cada 1.000 palavras enviadas pela IA é 6 centavos de dólares. Dá 35 centavos, né? Eu acho. Não sei, não lembro quanto é que tá a cotação hoje, mas é mais ou menos por aí. Deu Eu certo aí, coloquei. Cláudio? Não deu, não. Você falou para colocar o OpenAI, eu coloquei, aí eu mandei conectar, porque o chat GPT está aberto, né? Uhum, Aí ele foi para a tela do chat GPT, mas, porém, diferente. entendi. Vamos fazer o seguinte, Cláudio. Depois eu te chamo ali. Tá, Acabando o treinamento, beleza. eu te chamo no. Me deixa teu número aqui, que aí eu te chamo. Deixa no chat já, se tu quiser. Daí eu te chamo ali depois no suporte e te ajudo. A Damata perguntou ali, eu consigo usar o token de outras plataformas como o... Não, não consegue, Damata. Hoje a gente consegue trabalhar só com, de fato, a OpenAI, né? A gente não consegue trabalhar com o motor de outras inteligências artificiais. Hoje é só a OpenAI. Beleza. Te gera esse token, depois coloca esse token aqui dentro. E tem mais algumas coisinhas aqui, então. Tipo, tem alguns comandos que o usuário pode colocar. Então tem o sair ou o exit. Se ele colocar isso numa conversa com o robô, tomem muito cuidado, tá? Quando vocês estiverem testando, para não digitar isso no teste do robô de vocês, porque isso descadastra o número de vocês do robô. Meio que bloqueia o robô para esse número. E aí, só solicitando aqui para nós para fazer essa liberação. Tem hashtag fim, hashtag sair, parar e stop, que vai finalizar o atendimento momentaneamente. Então, vai finalizar, depois vocês podem chamar novamente. E tem o humano. Se digita humano, já é jogado diretamente para a fila de atendimentos. A gente consegue também colocar a palavra-chave ou frase-chave para ativar o nosso robô. Então, se a gente quiser, no momento de integrar, por exemplo, a gente pode fazer uma integração ali de automações com o robô. Nas automações, eu vou disparar para minha base inteira de leads um comando para a pessoa, assim, olha aqui a nossa promoção. Caso você queira saber mais, me mande aqui, me envie, eu quero. Aí aqui nas palavras eu coloco o comando, eu quero. Uma pergunta só. Claro. Voltando um pouquinho aqui atrás na parte das etiquetas, tá? Eu já Uhum, criei todo esse processo, já tenho ele funcionando, uhum. mas tá, não ativei ainda em campanhas. A etiqueta só que me deixou com um pouquinho de dúvida ali. Para A habilitar função da... aqui? Oi? Para habilitar o atendimento ou no fluxo Não, mesmo? qual seria bem exatamente em função da etiqueta ali? Seria para leads, tipo compras, inicialização de compra, esse setor, algo nesse sentido? Ela vai Isso. direcionar? Como funciona ali? Essa parte das etiquetas é mais só para atribuir a etiqueta. Ele não vai servir como uma condicional. Tipo, se o lead aqui ele tá. Aqui, ele selecionou a opção de quero comprar o produto, né? Quero comprar o meu produto. Eu posso atribuir Aham. aqui uma etiqueta nele de lead, potencial lead, potencial cliente. Ah, Aí eu faço essa distinção, né? É mais para mim segmentar os clientes a partir do chat isso. do robô, né? Aí ela vai ficar separadinho num campo dentro da Cell Plugs lá. E isso aí vai ganhar essa etiqueta e eu posso fazer um disparo só para essa galera que é um potencial cliente. Massa, legal. Mais ou menos para Uhum. isso. Obrigado. Show. E aí aqui nas palavras-chave, então eu consigo colocar para o meu robô ativar somente com as palavras que eu colocar aqui, ou frases, né? Eu posso ter mais de uma, eu posso ter variações, né? Um detalhe importante é que a pessoa vai precisar digitar exatamente o que tá ali. Se ela colocar, tipo, eu quero com dois O, não vai ativar.
Precisa ser exatamente o que tá ali. Nada mais, nem nada menos. Não seria, tipo, você, no meu ver, não seria. Eu já trabalhei com a IA no disparo do WhatsApp fora da plataforma. E Certo? ela me respondeu muito bem, eu deixei ela bem inteligente, enfim. Mas você não acha que aqui está limitando muito a inteligência dela nessa parte do sistema? Por exemplo, como você falou, se colocar dois ou ela já não responde. Você não acha Uhum. que já limita, a resposta e automaticamente você Sim, sabe que para perder o nosso lead, o cliente, é muito sim, fácil. É sim, com muito fácil. certeza. Com certeza. É, Aí nesse caso a gente deixa sem nada, que aí independente do que a pessoa colocar, vai ser ativado, né? certo. É mais para caso seja uma estratégia muito mais específica, né? No caso que eu estava comentando de ter as automações junto. Então eu vou disparar Uhum. uma automação para minha base inteira de leads e aí na minha automação eu coloco ali uma isca. Caso queira saber mais sobre as promoções, comente aqui, eu quero. A pessoa comenta eu quero e aí ativa o robô. Ah, correto. É mais para uma estratégia, sim, mas geralmente o pessoal não utiliza, né, essas palavras barra Aham. frase-chave aqui. Só se é algo bem específico. E a gente consegue também liberar ou bloquear os atendimentos baseado nas etiquetas. Então, se eu quiser barrar uma galera ali ou liberar outras baseado na etiqueta, eu posso fazer aqui também. Uhum. E fechou. Agora, para a gente treinar o nosso robô, né? Para a gente treinar o nosso robô, a gente vai fazer o seguinte: aqui em cima a gente tem que configurar conhecimentos. A gente clica aqui em cima, ele vai nos levar lá para as configurações do robô. Então, aqui a gente vai ter o seguinte: a gente consegue colocar aqui um novo conhecimento. A gente coloca o título desse conhecimento, por exemplo, formas de pagamento. E aqui a descrição, todo o conhecimento em si. Aí eu coloco aqui todos os parcelamentos que eu teria. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 10 vezes sem juros. A partir de 10 a 20 vai ser com juros. Aí eu coloco os valores. Tudo isso, né? Beleza. E aqui também vai coisa sobre o meu produto, né? Não só sobre pagamentos. Então, sou sobre dúvidas recorrentes que os clientes geralmente têm. Dá para treinar o robô para ele responder essas dúvidas. Consigo fazer o upload de um PDF, então se eu tiver já tudo configurado em um PDF, posso fazer o upload aqui. E eu consigo também colocar um conhecimento limitado a um robô. Se eu deixo assim sem nada, o conhecimento vai se aplicar para todos. Agora, se eu especificar algum aqui, ele vai valer somente para esse robô. Por exemplo, se eu colocar somente o robô de hoje, que é esse 10 do 4, vai valer somente para esse robô aqui, para o restante não. E eu também consigo aqui, além dos conhecimentos IA, eu tenho os produtos IA, que aqui nos produtos IA funciona parecido, é como se fosse um conhecimento, mas um produto. Aí eu vou aqui em novo produto, coloco o nome do produto, a descrição dele, tudo que ele entrega, pode ser um serviço também, o preço dele, a URL de venda, então o robô consegue enviar essa URL de venda para o cliente mesmo comprar. Se tiver promoção, posso colocar aqui data da promoção, de início e fim, e o preço promocional, quantidade em estoque, a categoria, e aqui eu consigo até mesmo colocar um arquivo, anexar uma imagem, um vídeo, um depoimento, um áudio, para o robô enviar juntamente com o produto. Beleza. Um extra, né? Algo extra aqui para vocês. A gente consegue hoje também interagir, ter a integração com o Instagram. Então, se vocês tiverem o Instagram de vocês aqui conectados, além de poder receber as mensagens do direct aqui no chat, a gente consegue também fazer com que o robô atue lá no direct. Então, quem me chamar lá no direct também vai ativar o robô. Além de ter o monitoramento de comentários do meu Instagram. Então, eu consigo apontar ali a publicação que eu quero fazer esse monitoramento. Eu posso colocar ali se vai ser ativado com um comentário específico ou qualquer comentário. E aí depois ali eu colocar um robô, apontar o robô que vai chamar a pessoa no direct. A pessoa comentou, o robô chama ela no direct de forma automática. Parecido com o ManyChat, se alguém já utilizou, bem parecido. E beleza. Poderia Ah, estar dando um exemplo para nós dessa automação aí, né? Na prática, na prática eu não consigo porque aqui a gente não tem nenhum Instagram conectado. certo? Aham. Mas é bem isso que eu falei, tipo, Porque conecta é o seu importante, né, Instagram. cara? Bastante gente acessa o Instagram e vem através Sim. ali de um comentário até do direct, né? Sim, claro. Pra gente conectar o Instagram, a gente vem aqui em configurações, Uhum. dispositivos, e aqui vai ter conectar com o Facebook. Aí você precisa ter a página profissional no Facebook, né, e o Instagram vinculado a ela. Feito isso, só vem aqui conectar com o Facebook, já vai aparecer aqui já o Instagram. E aí depois aqui no monitoramento, a gente cria aqui embaixo, né?
criar um Uhum. monitoramento de comentários. E aí só aqui tá para adicionar a conta, né? Como não tem nenhuma adicionada, mas vai aparecer de vocês aqui. Coloca a conta, aponta aqui a publicação. Aqui no nome você dá um nome para o monitoramento. Depois no monitoramento você coloca o robô que vai ser ativo. Então, primeiramente você precisa configurar o robô. Configura o Uhum. fluxo do robô e tudo. E depois aponta aqui no monitoramento. Depois a palavra-chave, se vai ser um comentário específico ou qualquer comentário para ativar. E beleza. Feito isso, tá tudo ok. Ah, Aí, bem nesses, interessante. Eu ia assinar o Minichat essa semana. Ainda bem que eu não. Eu já vou utilizar aí então, porque, caraca. É, não, dá uma olhada aqui, avalia, vale a pena. Funciona Aham. 100%. Se tu ia contratar o ManyChat só por isso, então, já É nem, só, é já só nem. para a gente vai lançar um curso agora e eu ia colocar essas palavrinhas-chave para as Vou pessoas sair um receberem. segundinho só para buscar o carregador aqui da minha caixinha JBL e já volto. Um Claro, segundinho Nelson. só. A Claro, vai lá. aula tá interessante. aí Aí só vai falando. eu já vou usar essa plataforma. Tem algum custo adicional ou não? Não, 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 nada, tudo liberado. Tá. Para conectar o WhatsApp, além de dispositivos também? Ah, para conectar o WhatsApp, daí é na própria Cellflux aqui, ó. Aí em recursos, aí dispositivos, e aqui você vai adicionar novo dispositivo. Aí tem essas três opções, né? Ah, tá. Eu já conectei um aí. Eu Isso posso aí. conectar. O meu plano ali eu acho que é o mais básico. Eu tenho até dois WhatsApp que eu consigo conectar, né? Isso aí. Aparece aqui, ó. Você possui um total de um dispositivo disponíveis, né? No teu caso deve aparecer um ou dois, depende de quantos tu já conectou, né? Aham, entendi. Mas tu pode Show. ter comprado adicionais também. Tipo, aqui em saldo, a gente disponibiliza para ter um extra, né? Um dispositivo extra. Então a gente consegue, por Aham, 75 a mais por mês, daí tu consegue ter um telefone a mais. entendi. Agora, sobre a automação ali do WhatsApp, me tira uma dúvida. Eu consigo, exemplo, começar com o robô perguntando o nome da pessoa, né, e a Uhum. partir dali, o robô ele sempre falar o nome da pessoa, fulano de tal, e sempre chamar a pessoa pelo nome? Sim, se tu captar aqui, se tu usar esse bloco de extração aqui, sim. Porque daí Esse vai, teria que ser lá no vai, começo daí. isso, porque daí vai entrar na tua base de dados do teu lead. E aí ele vai sempre Entendi. chamar o lead pelo nome, que tá lá na base de dados. Tá. Isso E a questão do áudio, de ele mandar áudio, ele vai mandar áudio, um áudio específico que eu escrever para ele mandar, ou ele vai elaborar um áudio ali de acordo com as informações que eu treinar ele? ele vai elaborar de acordo com a missão dele. Então aqui, ó, tá vendo nessa Entendi. opção, né? Aí é de E, acordo ele, com a missão dele. e como que ele escolhe quando manda o áudio e quando manda em texto? Aí tem que tá habilitado aqui, ó. Se tá habilitado, ele vai sempre mandar em áudio. Ah, ele sempre vai mandar em áudio, Sim, entendi. sim. Isso aí. E aí que tu consegue Ok, colocar as palavras, né? O mínimo pra ele enviar no áudio. entendi. No caso desse bloco, né? Desse bloco aqui, quando chegar nesse bloco, vai ser sempre enviado como áudio. Aí tu bota a quantidade caracteres ou é palavras? É palavras. Ó, Palavras, mínimo de palavras. Isso aí. ok. Ah, o Claudio queria falar, eu acho, né? Então, aquela hora você falou sobre Instagram, tal, tudo, né? Uhum. Ali só serve só para o robô, né? Com a IA não vai funcionar. Com o IA, sim, funciona junto também. Isso. Funciona também. Uhum. Não é só o pré-definido, né? Funciona com a IA também. E beleza. Eu consigo integrar junto com a minha agenda, que a gente chama uma clínica de estética, junto com a agenda Uhum. para ele agendar horário. É pelo Google Agenda? Não é pelo Google, é por outra plataforma. Aí teria que ter Uhum. integração por API, né? Isso é. Hoje, de qual plataforma que seria? Eu acho que ela não tem integração, a simples agenda, acho que não tem É. integração. Hoje não temos. Mas o que que a gente consegue fazer? A gente tem aqui, dentro aqui na aba de CRM aqui, a gente tem a agenda, que Uhum, é a nossa agenda própria. Essa agenda aqui, a gente consegue integrar com o Google Agenda. uhum, Então, fica espelhado lá com a tua agenda do Google, né? E a gente tá aqui já, acho que em breve tá em beta, se eu não me engano, só para clientes beta, né? No caso, o beta é que o sistema todo, assim, ele fica meio que em testes, né? Então é uma funcionalidade que ainda não tá pronta, lançou pra gente testar, a gente fica testando ali, procurando problema, uhum. né? Mas que logo já vai ser disponibilizado para todo mundo. E aí sim a gente já tá colocando o agendamento pela IA. Então ela vai conseguir ler a tua agenda ali, tu vai configurar como se tu fosse, vai selecionar o horário que tu começa, o horário que tu termina, os dias que tu vai ficar Aham, disponível, e ela envia os horários livres, ela consegue marcar daí, ela vai marcar aqui nessa agenda, mas aí como essa agenda vai ser integrada com a do Google Agenda, né? Aí vai espelhar lá também.
Ok. Mas essa. Hoje não tendo a integração com a agenda, e eu manualmente ali no contato humano, eu passar o Uhum, horário para a pessoa, né? Quando tipo o paciente entrou em contato novamente, qual que é o meu horário? Eu esqueci o horário, qual que é o meu horário? Ele vai uhum. conseguir ler as mensagens anteriores e passar esse horário para a paciente? Hoje não. Hoje ela não consegue ler as mensagens anteriores. Ela vai levar em conta só o que ela tem nos conhecimentos. E não nas conversas passadas, né? Ok. Tudo, E tudo. eu consigo que ela tem um atendimento diferente quando ela é quando já é minha paciente, né, um Uhum, atendimento diferente para quem sim. iniciou, né, um novo lead, e para Uhum, quem já é minha paciente, eu quero que ela tenha um atendimento diferente. sim, Eu consigo sim. fazer isso? Sim, tu consegue vir aqui nessa decisão por tags aqui, ó. E aí nessa decisão por tag, quem é a tua paciente vai ter alguma tag específica, né? Imagina. Tá. Aí tu coloca aqui a tag que vai validar isso. Por exemplo, lead qualificado. A gente pode colocar aqui. Só esse aqui de exemplo. Aí eu crio essas tags, tipo, agendou consulta. Ela vai para essa tag de agendou uma consulta, aí já sei que ela Isso. é minha paciente. Isso aí. Aí tu vai só conectar. Aí tu criaria outro fluxo, né? Diferente. Um fluxo para quem já agendou e um para quem não agendou, para quem é cliente, quem não é cliente. Aí tu só cria o Entendi. Aí, fluxo como ela já e está um. nessa tag, quando ela iniciar uma conversa, ela já vai entrar nesse novo fluxo. Isso aí. Perfeitamente. Ok. Primeira coisa vai ser essa validação que vai ser feita aqui, né? Ela passou dessa validação, ela vai para um lado ou vai para outro. Uhum. É Ok. uma validação por etiqueta. Beleza. Seria mais ou menos isso. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida para tirar. A ferramenta de hoje seria basicamente isso. É mais sobre o chatbot com a IA mesmo. Eu acho que era isso. Uhum. Show. Ah, não, só abriu o microfone? Ou não? Então, Hum. na verdade, não é uma dúvida. É uma dúvida, é onde só me deixa um pouquinho assim. É na qualificação ali que você falou das tags, cara. Isso ali eu Uhum. acho muito importante, sabe? As tags. Uhum. Que é dali você já tem uma base depois lá dos leads que são qualificados e dos que realmente não são, né? Sim. Ali que ficou, tipo, para mim ficou um pouco, pouca coisa confuso, sabe? Essa Uhum. etiqueta. Certo. Vamos ali de novo, então. Deixa eu excluir aqui. Então, ó, se é um lead qualificado, ou seja, eu já conversei com ele em algum momento, ele já conhece a minha empresa, ele já sabe, né, do que se trata, ou até mesmo já é meu cliente. Então, é aqui nessa decisão por etiqueta, eu posso mandar ele seguir esse fluxo da etiqueta de lead qualificado. Agora, vamos supor que ele não tem essa etiqueta. Ele é um lead que chegou ali de paraquedas e eu tenho que ainda descobrir, né, quem que ele é, qual é o interesse dele. Aí, para isso, agora eu vou seguir outro caminho. Ele não vai seguir o mesmo caminho de quem é qualificado. Então, agora eu vou fazer o seguinte: se ele não é qualificado, eu vou colocar aqui uma mensagem por IA. E aí, depois eu quero extrair o nome dessa pessoa. E aqui na mensagem por IA, eu peço para ele pegar o nome, né? Coloco aqui o nome e tal. A pessoa vai me informar o nome, show de bola. Aí eu vou colocar aqui uma mensagem por IA de novo. Depois da pessoa me informar o nome dela. Aí eu vou colocar aqui. ahn, Formou o cliente. Vou deixar mais pra cá. Beleza. Então, se ele não é qualificado, ele vai vir pra cá. Aí ela vai perguntar o nome do cliente. Depois vai informar o cliente mais sobre a nossa empresa. E aí, beleza. A gente ainda pode colocar aqui. Vai perguntar como que pode ajudar o cliente. Depois disso, a IA vai tomar uma decisão.
Cliente se interessou nos produtos. Depois, cliente quer saber quais produtos vendemos. Ou quer saber mais sobre a empresa. Quando ele entra numa tag, ele sai de outra? Não, não, ele só recebe essa tag extra. As que ele tem, Tá, mas mantém. eu não consigo tirar, fazer ele tirar dessa outra tag antiga? Consegue usar aqui o remover tag, ó. Ah, entendi. Aí ele, assim como ele adiciona, ele remove também. Tá, daí eu consigo remover antes, adiciono em uma e removo a tag antiga. Às vezes Isso, eu quero fazer uma campanha, ele já é meu cliente, eu não quero fazer uma campanha de remarketing para ele, né? Então eu isso. tiro essa tag. Pode tirar essa tag Ok? dele ou bloquear o atendimento para quem tem essa tag. Tá. Outra questão, Uhum. se o meu cliente ele já chega fazendo uma pergunta, Uhum. né? Ah, qual que é o valor da consulta? Ou onde é que vocês estão localizados? O que que ele iria responder? Aí depende do que tu colocou no teu primeiro bloco. Se o teu primeiro bloco aqui, no nosso caso, se ele tiver a tag lead qualificado, vai ser essa mensagem pré-definida. Ele vai enviar essa mensagem aqui. Porque é pré-definida, né? Não tem inteligência artificial. Agora, se tivesse a inteligência, depende muito do que tu colocou aqui na missão. Tá, mas como é que eu vou saber, eu não sei a pergunta que ele vai fazer? Então, assim, às Uhum. vezes eu coloco ali na inteligência para ele responder uma coisa, sendo que ele vai perguntar outra. A IA vai tentar seguir o script da missão dela aqui. Então, se, por exemplo, é essa primeira aqui, de pergunte ao cliente quais são as suas dúvidas referente ao setor comercial, ele vai perguntar quais são as dúvidas dele. Eu não consigo deixar livre para ela, com a inteligência dela, que ela entendeu sobre o meu negócio, ela sabe sobre o Uhum. meu produto, ela responder por ela mesma? Não, porque ela vai ter que seguir o script dos blocos, né? Ela vai ter que seguir esse fluxo, né? Esse caminho linear dos blocos. Ela não consegue meio que pular uma etapa, sabe? Tá, daí agora eu achei meio complicado, porque vai que o meu Uhum. paciente ele quer só saber uma informação, e aí ele tem que passar por todo um caminho para saber só uma informação específica, Uhum. né? É por isso que é interessante ter esse primeiro bloco aqui, ó. Que a pessoa vai selecionar com qual área ela quer falar. Se ela quer tirar dúvidas, se ela quer marcar consulta, se ela quer saber sobre a empresa, né? Por isso que é interessante ter essa parte. Isso aqui sendo. Departamento, no caso, né? Isso, os departamentos. Isso aqui sendo meio que a primeira coisa. Aí aqui já vai direcionar o cliente para o que ele precisa. Entendi. E aí daqui sim pode ter o bloco ali que vai tirar as dúvidas dele, ou que vai falar sobre a empresa, ou que vai marcar a consulta. Tá. É Não, é interessante ter essa porque parte. eu até estava tendo uma conversa com outro rapaz aqui, que ele também fez uma implementação com uma inteligência artificial, e até eu fiz um teste, com Uhum, uma clínica de dentista aqui, eu só fiz uma pergunta sobre o aparelho Invisalign, e ele conseguiu me responder sobre a pergunta que eu fiz, né, sem precisar fazer outras perguntas, ou uhum, ele foi bem no começo, já fez essa sim. pergunta, ele já conseguiu me responder sobre aquela pergunta específica. Mas isso tu pode colocar na missão também. Tipo assim, pode colocar na missão dele aqui, ó. Dê as boas-vindas ao cliente. Tudo certo. Aí tu pode dar um espaço mais abaixo. Caso o cliente já pergunte sobre algum produto nosso, informe ele com base em seus conhecimentos. Pode colocar essa Ah, missão entendi. completa. Ok. Então, primeiramente ele vai recepcionar, mas caso o cliente pergunte alguma coisa, ele já responde também. Tá. Eu poderia só colocar na IA somente responda de acordo com o seu conhecimento do nosso produto. Isso. Que aí ele vai pegar o que tem lá na tua base de conhecimentos. Ah, fechou. Daí, aí sim, entendi. Show, show de bola. Eu consigo Aí, testar isso antes de realmente implementar no sim, WhatsApp? sim, tem essa aba aqui de testar, ó. A gente coloca o dispositivo, o telefone que vai receber o teste, e aqui o Uhum, dispositivo que vai enviar o teste. Aí tu pode conversar contigo mesmo ali, né? Ou com algum conhecido. entendi. Beleza. Ô, Nelson, e quanto àquela questão da tag, ele ficou mais claro aqui explicando dessa forma? Isso, agora eu só queria finalizar com uma pergunta das tags ali. Lá no Uhum. final, agora eu posso qualificar o lead com uma tag, porque lá ele vai estar qualificado já aqui no final, certo? Isso, aí aqui, ó, o Na cliente se interessou nos missão. produtos, aí eu posso Tá. dar a E etiqueta pra ele, aí, ó. é isso, é essa etiqueta que eu queria que você. Isso. Aí eu coloco aqui. Mas ali tem várias etiquetas, né? Sim, sim, tem várias. Lead qualificado. Uhum.
Eu posso atribuir mais de uma, né, pra ele, se eu quiser. Aí Uhum. eu salvo. E aí, pum, se ele se interessou nos produtos, ele é um lead qualificado. E eu poderia estar dando continuidade aqui digamos que seja um fluxo aqui, não sei como vocês Uhum. chamam exatamente Sim, ainda tecnicamente, né? Mas isso. eu poderia dar continuidade aqui depois do lead qualificado, eu poderia dar Claro, continuidade dentro do meu fluxo, né? E claro. ele não iria estar parando, né? Não, não, eu posso colocar aqui de novo aqui, então, pro robô continuar aqui, ó. Aham. De acordo, ou melhor, todos os nossos produtos. Posso deixar assim. E assim eu sigo meu fluxo. Assim eu vou indo. Segunda pergunta. Esse Uhum. aqui é um robô. Vamos dizer que esse aqui eu programei um robô. Eu posso criar vários robôs. Cada robô eu Sim, posso configurar de uma forma diferente. Por exemplo, esse aqui eu vou configurar para um X produto, outro robô para outro produto e assim daria sim, sequência. Sem sim, pode problema ser. nenhum. O atendimento continuaria normal para cada robô. Não teria problema nenhum. Não, não teria problema não. Isso aí. Essa é a ideia. Show. Sim. Aí, beleza. Uma questão, eu consigo Uhum. integrar as tags, essas tags aí, com as tags já do Instagram, do WhatsApp, não? Do Eu consigo, WhatsApp, primeiro eu eu teria que trazer consigo, eles para Flux, né? tá, mas eu tenho lá as etiquetas do WhatsApp, eu Sim. consigo as mesmas etiquetas do WhatsApp, né? Fazer as mesmas tags? Sim, sim, só precisa ter. Não sei se você já importou as tags para cá alguma vez, do WhatsApp. Não, não, nunca fiz. Sim, isso primeiro tu faz aqui na Flux. Aí tu vem no teu dispositivo. Aí, aqui eu não vou ter nenhum criado aqui, né? Mas a gente precisa vir aqui, aí vai ter a opção de importar contatos. Aí esses contatos já Tá, vêm com as etiquetas aqui. Mas primeiro eu preciso criar elas aqui dentro da Flux. as mesmas etiquetas. Com a mesmíssimo nome, tudo certinho. E aí os leads eles já entram com essas etiquetas. Tá. E quando uma etiqueta, eu adicionar uma etiqueta aqui na Cellflux, ele muda lá no meu WhatsApp também? Ah, não, não Ele muda. adiciona na Não. etiqueta, não Na- adiciona na etiqueta lá. Não, Ok. não, não. Ele só vai espelhar o Ele que tá só no teu importa. WhatsApp. Isso aí, exato. Ok. Isso aí. E beleza, acho que seria mais ou menos isso aqui por hoje. Não sei se restou alguma dúvida de alguém. Já vou chamar ali o Claudio na sequência também. Se é na dúvida dele. Mas acho que seria isso. Se alguém ficou com dúvida também, pode chamar ali no suporte. Aqui na Cellflux, que mesmo no dashboard, a gente tem esse iconezinho de WhatsApp para vocês chamarem a gente. Tem aqui Tá. suporte onboard. Pode chamar. Sobre outro assunto, só consegue me mostrar Uhum. rapidinho como é que eu crio o quiz? É porque eu não consegui achar, Quiz? cara, o quiz aí Tá. Uhum. na questão Eu do só, fluxo. só vou finalizar aqui a gravação, que daí vai ficar. Depois vocês podem assistir a gravação de novo, caso queiram também. Ok. E aí a gente já vai lá. Feito, então, pessoal. Caso alguém precise da gravação, só solicitar no suporte. E é isso aí.